Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma transmissão de uma live devocional da Vessel Stream. E hoje, gente, o assunto é muito bom, porque está falando de um desafio que eu sempre achei difícil. E eu sempre achei estranho também essa história que nós vamos ler hoje aqui na Bíblia. Uma história de um desafio para uma mulher. E eu fico pensando como que ela teve coragem de fazer isso, sabe? Porque ela devolveu o filho dela. E eu sempre penso isso, como assim a gente quer tanto ser mãe, a gente quer fazer as coisas da melhor forma, ter um filho para chamar de nosso, é meu filho, é do meu ventre, e de repente essa mulher devolve esse filho. Como assim? Ela queria tanto ele. Nós estamos falando da história de Ana. A história de Ana, ela provoca muitos pensamentos em mim e eu creio que em muitas mulheres. Por que ela fez o que ela fez? Né? Por que ela pediu e depois ela devolveu? Então vamos orar, pedir a Deus para nos ajudar hoje a entender essa história. Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu esse dia para entender, compreender um pouco mais o que aconteceu no coração de Ana, para ela fazer o que ela fez. Nós te pedimos que essa palavra alcance muitas mulheres, alcance muitas pessoas, para entender por que fazemos o que fazemos e qual a intenção que está no nosso coração e que está no teu coração especialmente. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, Ana era uma mulher sofrida. Ela não era uma mulher, assim, bem resolvida, sabe? Aquelas pessoas bem resolvidas, ela não era. E ela ainda era muito provocada pela rival dela. Ela recebia uma provocação. Você vai ver aqui na história, em primeiro livro de Samuel, versículo 1, até a gente vai ler algumas partes, até o capítulo 2, versículo 31, 21, para a gente entender um pouco a história. Mas a história é muito conhecida, muitas pessoas conhecem. Mas essa mulher não era uma pessoa feliz assim naquele sentido. Ela não se sentia, vamos usar o termo que a gente usa hoje, né? Realizada. Sabe aquela pessoa que não estou realizada. A minha rival, a outra mulher do marido dela, tinha filhos, provocava ela. Eucana, que era o marido de Ana, ele amava Ana, sim. E ele falava, eu não sou mais importante para você do que 10 filhos. Por que você quer tanto ter filhos, né? Mas Ana queria ter filhos, sim. E a Ana estava, então, angustiada. Ela foi até o templo, ela foi orar. E ela estava angustiada e ela chorou sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então, né, fez o seguinte voto. Lembra que a gente já falou sobre voto, né? Pois ela fez um voto. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Lembra do voto que a gente faz o voto pelo outro? Porque a gente consagra, né? Aqui ela estava consagrando o filho dela. Quando a gente fala devolver, ela devolveu nesse sentido mesmo, ela dedicou a Deus. Mas olha só o que ela chega aqui e fala. O sacerdote achou até que ela estava bêbada. Você tem que parar de beber. Você está muito angustiada. O que é isso, né? Ele nem achou que era uma angústia, ele achou que ela estava realmente confusa, né? Mandou ela largar o vinho, que ela estava bebendo demais. E a Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Ela estava em angústia, ela queria muito ter esse filho.
Mas aí você pensa assim, é contraditório, né? A gente vê às vezes as pessoas falando, mas a mãe boa não é a mãe que tem o filho e fica com o filho e cuida do filho, às vezes vai até, o filho já é adulto e ela está cuidando, não é? Mas ela tinha um outro pensamento sobre o que era ser uma mãe suficiente para esse filho, né? Porque ela tinha uma outra referência, porque a referência dela era Deus, não era o fato dela ser mãe, dela querer ser mãe. Ela tinha uma referência bem maior. Então, o sacerdote virou para ela e falou, então que Deus conceda o que você pediu, né? O sacerdote fez essa oração, essa intercessão por ela mesmo. E ela agradeceu, né, e exclamou. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, porque ela tinha perdido a fome, né? Ela estava fazendo um jejum. E o rosto dela já não estava mais triste. Então ela já creu que o Senhor ia fazer alguma coisa, ia responder às orações. E a Ana então engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel. E ela disse, olha o que ela disse, eu o pedi ao Senhor. Então esse nome tem a ver com isso, porque ela pediu ao Senhor. E o Senhor atendeu o pedido dela, né? Aí ela consagrou o filho dela, né? No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi, porque ela falou, vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido, então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Então, realmente, ela devolveu o filho dela, ela dedicou, como ela tinha falado no voto dela. Então, ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Não sabemos ali se não a idade de 3 anos, 2 a 3 anos, mas foi esse tempo que ela ficou, provavelmente, para levá-lo depois, consagrá-lo, né? Entregá-lo lá no templo. E, quando ela foi, ela levou também um novilho, né? Para sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho, aí sim, né? E depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino. Eli disse a Ana, né? A Ana disse ao sacerdote, com certeza o Senhor se lembrou de mim, o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui, anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor e ali adorar ao Senhor. Essa oração que ela fez no início pedindo e agora já agradecendo, já entendendo tudo, o propósito, e mais uma oração que ela faz ainda aqui, de entender que isso tudo que aconteceu tinha um propósito de que o reino de Deus viesse. Gente, eles não tinham reis ainda. Israel não tinha rei. Aliás, foi quando Samuel já estava um homem e trabalhando mesmo no templo e tudo, foi quando o povo começou a pedir que eles queriam reis, porque eles queriam reis iguais aos outros povos. Ana não sabia disso aqui, mas ela já estava orando e pedindo a Deus. A mente dela já tinha mudado. Você vê, a transformação que aconteceu aqui é por causa disso, desse sentimento real, correto e um propósito correto em Deus. E não nela mesma, só no fato dela querer ser mãe. E olha aqui, vou ler um pedacinho dessa oração que no capítulo 2 aqui ela faz, mas eu destaquei uns pedaços aqui. Ela reconhece assim, o Senhor tira a vida, o Senhor dá a vida. Ele faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece a outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei
e concede força ao seu ungido. Ela estava fazendo uma oração aqui profética, porque ela estava antevendo esse rei que ia se estabelecer definitivamente. E aqui ela não está falando nem do Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ela está falando aqui desse rei Jesus que já viria. Ela já está antevendo profeticamente isso aqui. Então, aqui no capítulo 2 relata que os filhos de Eli, daquele sacerdote que abençoou ela, eles estavam fazendo tudo errado. Estavam profanando o altar do Senhor. E aí quando chega aqui no versículo 18, Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava um vestido de linho, uma veste de linho, semelhante à do sacerdote, e cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava e ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. E aqui, quando você já vai lendo, já no Novo Testamento, em João 5, você vê as atitudes de Jesus como nosso sumo sacerdote, como aquele que veio realmente para ser sacerdote definitivo e reinar definitivamente. E ele estava aqui curando um homem que estava querendo entrar na fonte, que supostamente tinha um anjo que descia e agitava as águas e curava as pessoas que iam até aquela fonte. Só que esse homem não conseguia. E Jesus olhou para ele e falou: mas você quer ser curado? Ele falou: eu quero, mas a fonte ninguém me leva lá, né? Tem 38 anos que ele estava ali naquela situação. Aquele homem paralítico, ele não conseguia se chegar ali para alcançar a cura. E aí Jesus falou: não, ok, toma sua maca no seu leito e anda. Simplesmente assim, o Senhor não precisou levar ele lá. O Senhor curou ali mesmo. E aqueles sacerdotes ali, os fariseus, os homens da lei ali, estavam meio agitados. Por que Jesus estava fazendo isso num sábado? E aí ele falou assim: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, Jesus não estava ali por ele estava falando em nome do Pai. Então é isso que acontece quando a gente dedica os nossos filhos para o Senhor. Quando nós dedicamos, sabemos que é o reino de Deus em primeiro lugar, não o nosso interesse, a nossa vontade de ser mãe. Os nossos filhos passam também a colocar o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. E aqui em Provérbios, eu achei tão interessante essa passagem também. Quem tem entendimento controla sua raiva, mas quem se ira facilmente demonstrará grande insensatez. Antes desse versículo, que é o Provérbios 14, 28, e eu li o 29, mas vou ler o 28. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quando nós colocamos os nossos filhos no mundo, sejam eles biológicos, espirituais, filhos adotivos, filhos do coração, nós estamos com o propósito de que o reino de Deus cresça, de que ele se expanda e de que ele realmente anuncie a Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando o seu coração estiver angustiado, talvez com desejo de ter filhos, ou mesmo com medo de tê-los, pense que não é você que está em primeiro lugar. Não é seu filho que está em primeiro lugar. É o reino de Deus. É a justiça dele, para que venha a paz sobre a terra e para que o Senhor seja o nosso Senhor em todos os sentidos, em todas as áreas do nosso viver e dos nossos queridos filhos, das nossas famílias. Então, eu deixo aqui com você essa palavra, essa meditação e peço que você gaste um tempo em oração sobre isso, se esse tem sido o seu desafio, de ter filhos ou ter dúvidas se você de fato quer ter filhos.
Tudo isso deve ser colocado diante do nosso Rei Jesus. Um bom dia para você. Assine a Vécio Stream, esteja junto conosco e propague a palavra do Senhor. Bom e feliz Semana das Mães. Tchau.